Aula do dia 28 de abril, disciplina Estatística Aplicada à Agronomia. Nós vamos discutir a última questão, uma da lista valendo um ponto, em que está escrito para simples treino, para você ganhar habilidades com calculadora, com Excel, trabalhar com números com exponenciais, certo? Usar a memória da calculadora, saber apagar a memória da calculadora. E se você não tem calculadora, abra aí um papel qualquer, caneta, o Excel, para você acompanhar. Eu não vou aqui ficar ensinando beabá. O que eu vou mostrar como fazer isso aqui rapidamente. Você tem que fazer isso em menos de 3 minutos. Como começar, meu caro Denilson? Você começa pelo denominador. E, como diz lá na sua escola, lá do ensino fundamental ainda, ou que fosse no ensino médio, comece pela fração. Então você vai fazer S1 ao quadrado por N1, que é a variância 1 ao quadrado por N1. Então, e de preferência não anotar nada, porque os números tão pequenos fica ruim de anotar. Mas se quiser, vamos lá. 0,00077 dividido... Opa, não, é o de baixo. Então deixa eu anotar aqui. 0,00119 dividido por 24 igual. Desculpe, estou atrapalhado aqui. É o primeiro mesmo. É aqui, certo? É aqui. Então, 0,0077 dividido por 23 igual. Dá um número estranho, 3,34786 vezes 10 a menos 4. Ou você escreve aí do lado, ou deixa na calculadora do jeito que está. Por quê? Eu fiz a fração. Esse valor leva ao quadrado. Então, quadrado, calculadora, quadrado igual. Aí dá 1,12079, vezes 10 a menos 7. Nem escrevo, né? Porque ainda falta dividir por n menos 1, que é o quê? 23 menos 1, 22. Dividido por 22 igual 5,0945 vezes 10 a menos 9. Aí eu tenho esse valor aqui, tenho este valor. Aperto M+, né? M+, aperto M+, na minha calculadora, e ele coloca na memória da calculadora, M+, está aqui. Então está lá. No meu monitor aparece um Mzinho assim, lá no meu monitor da calculadora, mostrando que eu coloquei algo na memória. Professor, se já tiver, quer dizer que sua calculadora tem um valor na memória antiga, e se você colocar mais, vai somar com ele e vai errar seus contas. Então, apague a memória. O meu, para apagar a memória, é MCL, memória clear, quer dizer limpar. Eu aperto Shift ON igual. Então, como é que você sabe disso? O manual da disciplina, da calculadora. Peguei o manual e li. Então, Shift ON igual, apaga a memória. Pois bem. Mas nesse momento eu não quero apagar, eu quero usar. Então, M+. Agora é a vez desse outro lado. Então agora é aqui, 0,00119 dividido por 24 igual. Eleva ao quadrado igual. Divide por 23 igual. Então eu tenho esse outro valor aqui, certo? Que deu 1,0689 vezes 10 a menos 10. Quer dizer que a vírgula voltaria 10 casas. Eu não vou botar esse número aqui, só faço M+ de novo. Quando eu faço M+ de novo, né? Quando eu faço M+ de novo, ele já juntou tudo. Já somou os dois que eu botei, né? Já tem esse numerador aqui feito, né? Isso aqui vai dar igual ao numerador, certo? Ao denominador, aliás. Já está com o denominador feito lá na memória, né? Denominador na memória, já está na memória, certo? Já está na memória. Agora, como é que eu faço para... Agora, deixa lá. Deixo lá. Agora faço o quê? O de cima. Esse valor aqui por esse, então é aqui. 0,123077 dividido por 23 igual. Aí dá um valorzão estranho aqui, né? Que é o que? Esse valor por esse. Agora, agora eu abro um parêntese. Por que eu abro um parêntese? Porque eu quero esse dividido por esse, mais esse dividido por esse. Se eu não botar o parêntese,
a calculadora vai dividir esse e somar com esse de cima, para depois dividir por esse. Então eu boto um parênteses para dizer que eu quero somar esse resultado com o que der este no outro. Então, parêntese, aí vem 0,00119 dividido por 24, fecho parênteses, igual. Estou aqui com a parte de dentro desse parênteses. Então, aquela regra lá do ensino fundamental. Primeiro a fração, depois o parênteses, depois o quadrado. Então, eleva ao quadrado. Igual. Agora está aqui o resultado. Eu tenho quem? Eu tenho o numerador. Agora eu tenho o numerador. Certo? Bom, está na tela aqui. Ou eu escrevo, depois faço as contas, ou eu simplesmente divido pela memória. Então, deu 6,899228,432 vezes 10 a menos 9. Um número ridiculamente pequeno. Pois bem, está no numerador, está no ponto. Aí eu boto dividido, já boto logo dividido por quem? Por M, deixa eu ver na memória, é RCL. RCL. O que é RCL? É recall. RCL M+. É recall. Então, na minha calculadora é chamar o que está na memória. Certo? Chamar o que está na memória. Em outras palavras, eu estou querendo dividir, ó, tá? Dividir pelo quem está na memória. Quem está na memória? Esse denominador aqui, ó, que eu fiz agora há pouco. Então, dividido por RCL M+. Aí, no meu monitor aparece assim, ó, quando eu aperto isso aí. No meu monitor aparece assim. ANS dividido, né, por... Aí aparece um M maiúsculo. Quer dizer, ANS, aliás, ANS quer dizer answer. Answer é resposta. Quer dizer, a resposta que eu tenho no monitor dividido pelo que está na memória. Igual. Certo? Então, o meu aqui nesse momento, né, porque eu fiz ensinando, posso ter esquecido algum detalhe. Mas está dando 1,33. O que deu de vocês? Eu vou fazer de novo, porque eu fiz ensinando, posso ter errado algum detalhe. O meu deu lá para casa dos milhões. Não, está todo errado. O seu e o meu. Então, porque eu fiz ensinando, posso ter esquecido algum quadrado desse aqui. Então, vamos fazer agora ditando e fazendo. Ó. Vou começar por esse ao quadrado dividido por esse, mais esse por esse ao quadrado dividido por esse, memória. Esse por esse, abre parênteses, esse por esse, fecha parênteses, igual, memória, dividido pelo que está na memória. Vou fazer agora ditando. Vamos lá. Primeiro apagar a memória. Shift, on, igual. Apaguei tudo que está na minha memória. Vamos lá. Então, 0,00077 dividido por 23 igual. Eleva ao quadrado igual. Dividido por 22 igual memória. Agora, 0,00119 dividido por 24 igual ao quadrado igual. Dividido por 23 igual memória. Agora o de cima. 0,00077 dividido por 23 igual, mais, abre parêntese, 0,00119 dividido por 24, fecha parêntese, igual, ao quadrado, igual, dividido pelo que está na memória, igual, 47,71. Ou seja, é igual a 48. Esse é o valor correto. Certo? Eu fiz ensinando, aí enquanto a gente conversa, termina esquecendo um quadrado, um detalhe, um parêntese, mas agora mostrei para vocês, é só você seguir na sua calculadora como ele funciona. Então, primeiro a fração, igual, quadrado, igual, divide por n-1, que é 22, memória, igual, memória. Agora, esse por esse, igual, quadrado, igual, divide por n-1, igual, memória. Está feito o denominador, está na memória. Esse por esse, igual, mais, abre parênteses, esse por esse, fecha parênteses, igual.
quadrado igual, achou o numerador, divide pelo que está na memória, denominador. Ou está na memória, ou está no seu escrito aí de lado a lado. Você vai escrevendo número por número e vai fazendo no braço, né? Caso não tenha essa habilidade. Mas o ideal é que você, como aluno de nível superior, né, seja superior aos seus colegas de menor nível que você, onde aprende a saber usar uma calculadora com suas habilidades, né? O Excel com suas habilidades, porque você está cada vez aumentando o seu nível. Muito bem? Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos iniciar o assunto novo. Você entendeu agora, Denilson? Entendi. Pois é isso. Agora você vai fazer até achar o 47, alguma coisa, que aí você acertou. Certo? É muito bom você ter gabarito, né? Porque você pode testar, tá? Enquanto não desce 47 alguma coisa para arredondar para 48, você está errado. Portanto, vai usar a memória da máquina, vai usar o RCL, vai usar o RCL, o MCL, vai usar, acha o manual, joguei o manual fora, professor, procura na internet. Não tem calculadora, usa a do celular, de modo que você escreva os valores até achar o resultado. Muito bem. Abrindo aqui distribuição normal, que é o nosso assunto de hoje. Nós não vamos alongar muito, né? Mas vamos tentar, desses 41 slides, andar até o uso da tabela. Aumentar aqui o tamanho dessa tela para melhorar para vocês. Só um instante. Agora. Pegar aqui uma nossa canetinha. Muito bem. Distribuição normal, certo? Primeira coisa, o que é distribuição normal? Desculpem. Observe que quando a gente pega os dados, certo? Os dados de pessoas, de animais, de plantas, eu vou até tirar esse pessoas aqui, que não precisa ser pessoas, né? Certo? Vou até tirar para já logo adaptar ao nosso assunto atual, né? O dado de 1.500 plantas, né? Que a gente esquece. Plantas, certo? Adultas selecionadas ao caso em uma população, né? Em uma lavoura, certo? Em uma lavoura, melhor ainda, certo? Então melhorou aqui. A gente vai adaptando aos poucos, porque a gente esquece. A gente dava aula também para a graduação, para o mestrado lá na nutrição, a gente dava aula para o pessoal da biomedicina, então a gente fica assim. Continuando. Então, exemplo. Observamos o peso, né, de 1.500 plantas adultas selecionadas ao acaso em uma lavoura. Professor, por que eu pesaria uma planta? Para a produção de massa verde, silagem. Então, silagem é quando você colhe a planta de milho toda de uma vez só, rente ao solo, ainda verde, com a espiga verde, só que já com aquela já não serve mais para comer cozinhada nem assada, já passou do ponto, chamado ponto de pamonha, né? E nem secou. Então, para você pegar a planta com o máximo de matéria fresca possível e alto rendimento de massa verde. Então você colhe aquilo e tritura tudo. Então, qual é a sua ideia? Produzir silagem. Dá negócio hoje, professor? Bom, 1 hectare pode dar 35, 40 toneladas por hectare, certo? Então, dependendo da sua massa, da sua tecnologia, né? Se você pegar aqui, eu vou botar por baixo 30 toneladas, né? 30 toneladas. Hoje um saco de silagem básico, ele tem mais ou menos 30 quilos. Então dá quanto isso é? 30 por 30, né? Dá 1.000 sacos, né? 30 por 30 dá 1.000 sacos. Corta um zero com um zero. 3 por 3 dá 1.000 sacos. Custa R$13 hoje, podendo chegar a 15 na época do verão. Portanto, né, você pode ganhar R$15.000 em produção de silagem. Melhor do que tirar o grão, melhor do que vender milho verde.
Melhor do que milho verde não é, mas dá menos trabalho. É só passou tudo na forrageira, ensaca e vende, certo? E tem o tempo todo, lá na Pissarra, ali perto do Banco do Brasil, não é propaganda não, é só para lembrar que existe, numa empresa chamada Noragro. Pois bem, então observamos o peso em quilograma de 1.500 plantas adultas relacionadas a uma casa e uma lavoura. O histograma por densidade é o seguinte, então está mostrando o quê? Que a maioria das plantas estão pesando em torno de uma determinada média, né? A maioria das plantas estão pesando em torno de uma determinada média, certo? Algumas plantas estão muito acima da média, outras muito abaixo da média. Mas isso tudo é chamado de distribuição normal. Ou seja, quando você tem algo que você está medindo que tem essa conformação aqui, ó, está dentro da normalidade. Então vamos ver aqui, nós, em termos de média de altura. Qual seria a nossa média de altura? Né? Vou botar aqui 1,65, certo? Observe que um de vocês aí pode dizer assim, ah, eu sou mais alto que isso. O outro, se não sou tão alto assim. Mas a maioria de nós está perto dessa média. Nós temos distribuição normal. Se entre nós tivesse um ou outro com 1,30 m, né, 1,13 m, por exemplo, como a gente vê por aí os anões, né? Ou então com 2,01 m, né? A gente vai dizer logo, não é normal. Né? Primeiro que nordestino acima de perto de 2 metros e acima não é normal. Também como não é normal pessoas abaixo, perto de 1 metro, muito perto de 1 metro, para mais ou para menos. Então, distribuição normal é quando você está lidando com um fenômeno cuja as mensurações que você está fazendo tem uma conformação mais ou menos assim. A gente chama de distribuição normal. E tem um símbolo assim, ó, um Nzão assim diferente. Um Nzão assim com essa perna maior. Mas nos teclados não tem esse N, a gente bota um N mesmo maiúsculo, mostrando que é a distribuição normal. Pois bem, então, com base nessas informações, os estatísticos foram estudando o que poderia fazer com base nisso, certo? E aí eles tiraram algumas informações daquele gráfico, né? daquela informação. Ó. A distribuição dos valores é aproximadamente simétrica em torno de 70 quilos. Aí você vai ver, ó. Então, simétrica em torno de 70 quilos. Quer dizer o quê? Que pessoas que plantas com 70 a 60, né? Vamos botar gramas, né? Botar gramas porque a planta não tem quilograma, né? Não tem gramas. Vou tirar bem aqui, depois eu tiro lá, certo? Então, 70 gramas, né? 70, depois eu corrijo na própria apostila. Gramas. Então, observe, ó, de 70 para 60 é 10 gramas. De 70 para 80 também é 10 gramas. Então, observe que está mais ou menos no mesmo nível. Ó, mesmo nível de altura. Ó, mesmo nível de altura. 10 para mais, 10 para menos. Aí 20 para mais, 20 para menos. Então observa uma certa simetria. Ó, uma certa simetria. Então já começou a tirar uma informação daí. Certo? O que mais que ele observou? Certo? 70 gramas. Certo? Pois bem. A maioria dos valores, 88%, encontra-se no intervalo de 55 a 85. Ó, o que é isso aqui, pessoal? Aquilo que você acabou de ver na aula passada, ó, intervalo de confiança. Ó. Ele calculou e viu que está entre 55 e 85. Mais ou menos aqui, ó. A maioria dos indivíduos está aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, 55 a 85, tá? A maioria aqui, ó. Então, 88%. Como é que sabe disso? É só pegar o percentualzinho aqui em cima. Você aprendeu a fazer isso, ó. Somos percentuais, ó. Então, 80 e tantos por cento está nesse intervalo aqui, ó, entre 55 e 85. Existe uma pequena proporção de valores abaixo de 48, 1,2%, e acima de 92 gramas, né? 48 gramas, né? E assim por diante. Ó. Você vê aqui, ó, um pouquinho aqui, abaixo aqui, ó, um pouquinho aqui, acima, certo? Então, também tirou esses percentuais, certo? Aí foi ganhando espaço, essa informação foi ganhando espaço. O que ele percebeu? Que dá para observar que os dados seguem uma certa distribuição. Ó. Ah, então isso aqui se assemelha ao que a gente chama de curva de Gauss. Curva de Gauss, certo? Curva de Gauss.
é também chamada de curva de Gauss ou curva da distribuição normal, certo? Todas as vezes que os seus dados estão assim ou próximo desse desenho, nós chamamos de que aqueles dados têm distribuição normal ou aproximadamente normal. Distribuição normal ou aproximadamente normal, certo? Plantas. Isso aqui eu vou corrigir tudinho, certo? Corrigir tudinho quando terminar a aula aqui, certo? Ok. Muito bem. Então, seguindo isso aqui, o que o estatístico fez? Ele pensou assim, ó, a curva contínua da figura denomina-se curva normal. Nós chamamos de curva normal ou curva de Gauss. Aí ele já pensou em algo mais interessante. Ó, mais interessante. Ó. A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições contínuas de probabilidade, pois muitos fenômenos aleatórios comportam-se de forma semelhante a ela. Então, ó, altura de planta, pressão sanguínea, ó, mexeu com vegetal, mexeu com pessoas ou animais, né, pressão sanguínea, peso de bezerros ao nascer, né, sempre tem algo, segue uma distribuição como aquela. Então, ou seja, você toca aí 300, 400, 500, 800 matrizes de gado e elas vão parir. Quando parem, os bezerros, tem bezerros mais pesados, né, tem bezerros mais leves, mas eles seguem isso aqui, ó, né? A maioria dos bezerros pesados dentro de um determinado intervalo, alguns bezerros mais pesados, alguns bezerros mais leves. Se pesar demais, mata a vaca por parto, como as pessoas, né, os seres humanos, quando são muito grandes, o bebê, o médico nem admite parto normal, vai direto para a cesárea. E se pesar muito pequeno, o bezerro poderá não nascer, ou nascer morto, ou não escapar, não sobreviver depois de que nasce. Né? São os prematuros, são com muito pequeno, o peso muito pequeno. E aqueles que estão normais serão bons garrotes, bons bois, bons touros, seja para abate ou para reprodução. Então você começa a entender o que está acontecendo nos seus animais ou nas suas plantas, certo? O fato é que pode ser utilizada para calcular, né, essa estrutura aqui, ó, a gente pode usar para calcular de forma aproximada, né, que é estimativa, né, ó, probabilidades para outras distribuições, como exemplo, a distribuição binomial e assim por diante. Vamos ver o que o estatístico tirou mais daqui. Ele tirou o seguinte, ó, eu vou trocar esses exemplos tudo aqui por coisas da área vegetal, mas vamos pegar aqui um exemplo na prática que ele pegou. Um fenômeno, por exemplo, duração de lâmpadas, né? Lâmpadas de campânulas. Campânulas, pessoal, é uma estrutura assim, ó, que vem no teto de um aviário, certo? Que é um aviário. E aqui só tem assim, um assim, outro assim, e aqui tem uma lâmpada que aquece esse ambiente, ó, irradia calor, né? Pode ser também a gás, certo? Pode ser a gás, uma chama, também aquecendo esse ambiente. Várias delas distribuídas vão dando uma temperatura confortável para os pintos, né? Em aviários, criatório de galinha de postura, ou criatório de frango, ou de codorna, seja lá o que você esteja criando. Então, você pode usar lâmpadas que aquecem o ambiente, né? Como pode usar chamas, né? Deixa eu ver o que mais. Aquecedores, resistências elétricas, né? Resistências elétricas também, conforme que você está usando. Vamos pegar a lâmpada de campândula. A experiência sugere que esta distribuição deve ser assimétrica. Observe, essas lâmpadas não estão normais, porque tem lâmpada que dura muito pouco, ó. Dura muito poucas horas, né? Poucas horas. Já tem lâmpadas que duram muito tempo, né? Eu dou o exemplo da bateria de carro. Elas são feitas para durarem 1 ano ou mais. Então, tal que a garantia é 1 ano. Mas eles garantem muito mais que isso. Eles te dão 1 ano, mas se você quiser pagar um valorzinho a mais, eles te dizem garantia estendida, 2 anos. Quer dizer que eles sabem que as baterias dele vão durar perto de 2, sempre maior que 2. Senão não venderia a garantia estendida. Não venderia a garantia estendida, certo? Se eles vendem é porque garantem. Mas de 1 ano, menos de 1 ano não dá. Portanto, eles dão, de cara já te dão logo 1 ano. E aí, mas você conhece exemplos. Um colega meu tem uma bateria dele que já está com quase 3.
Um colega meu já passou de 3, um colega meu durou mais de 2 e tal. Você começa a falar disso, né? Então, do mesmo jeito são as lâmpadas. Rapaz, eu tenho várias lâmpadas lá no meu aviário. Aquela última lá nunca queima, né? As demais foram trocadas 2 vezes. Então, é uma coisa incerta. Então, não é muito fácil fazer garantias para lâmpadas, porque é uma coisa muito incerta. Pô, bem, agora aqui, ó, outras informações que eles tiraram dessa distribuição normal. Que você deverá estar lidando com variável aleatória contínua. O que é uma variável aleatória contínua? É que assume qualquer valor. Nossas alturas, por exemplo, pode dar 1,93, pode dar 1,65. Então, assume valores, por exemplo, com casas decimais. É contínua. Quando é que não é contínua? Quando é variável aleatória discreta. O que é uma variável aleatória discreta? É quando não assume qualquer valor. Exemplo, contagem, né? Contagem. Nós aqui, por exemplo, somos 10, por exemplo. Somos 10. Nós não somos 10,3. Nós não somos 9,4. Ou nós somos 8, ou nós somos 9, ou nós somos 10, ou nós somos 11, ou nós somos 12. Contagem de plantas no hectare, 63 mil plantas, né? Número de bois de engorda, 345. São variáveis aleatórias discretas, né? Aleatória porque varia, né? Variável porque varia, aleatória porque é por acaso. Então tem um lote com 345, tem um lote com 433, tem um lote com 330, tem um lote com 260, porque você separou os animais conforme o peso corporal, né? Pois bem, agora é discreta porque é contagem. Quando não é, quando você está medindo a altura desses bois, o peso desses bois, né? O rendimento de carcaça desses bois, é variável aleatória contínua, né? Assume qualquer valor no intervalo dos reais. Não é possível listar individualmente todos os possíveis valores de uma variável contínua. Por quê? Na UF, por exemplo, tem todo tipo de altura. Então não dá para listar quantas alturas são. Certo? Aí o que eles fizeram? Eles associaram probabilidades a esses intervalos e chegaram nessa informação aqui, ó. Chegaram nessa informação aqui, certo? Deixa eu chegar aqui nela. Pois bem, chegaram nessa informação aqui. Então, quando eu tenho as plantas de uma lavoura, por exemplo, mandioca, então existe uma média de rendimento por planta, né? Existe uma média de rendimento por planta, que eu não sei qual é, certo? Que eu não sei qual é. E eu posso pegar essa área aqui debaixo dessa curva, a área toda, essa parte azul e essa parte aqui em branco. Eu posso pegar essa área todinha e calcular ela. Pessoal, quanto é a área de um quadrado? Base vezes altura. A área de um retângulo, base vezes altura. A área de um triângulo, né? A área de um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Mais e de um círculo, πr ao quadrado. Mas e quando a área não é uniforme, não é regular? O que é que a gente faz? Usa integral, né? Então, vocês viram lá no cálculo 1. Por isso você faz cálculo 1 para depois chegar aqui. Ó, pega isso aqui, ó, vai transformando em pequenas áreas regulares, em milhões de áreas regulares, né? Milhares e milhares e milhares de áreas regulares. Depois faz a integral. Faz a integral de 0 até o tamanho que for a amostra e sabe qual é essa área. Com base nisso foi criado o GPS, foi criado o clinômetro que mede a altura, foi com base... tem um equipamentozinho que você pega uma área da sua lavoura assim, ó, e aí anda com ele no desenho, no seu mapa, ó, anda com ele aqui em cima, quando chega bem aqui ele diz quantos hectares tem aqui, certo? O aparelhozinho, ele tem uma memória dentro dele, que quando ele sai daqui e chega aqui, ele integra toda essa área aqui e diz qual é a área. Meu GPS faz isso. Lá na minha propriedade, né, eu tenho uma propriedade, suponhamos que ela é assim, ó, tal. Então eu chego bem aqui, zero meu GPS e clico iniciar. E vou andar na cerca, ó, pé da cerca. Certo? Quando eu chego bem aqui, no mesmo ponto eu boto fechar. Ele diz tem tantos hectares.
certo? E diz quanto de área eu andei. Serve para quê? Para eu fazer cerca, certo? Serve para eu dividir a área em lotes para eu botar o gado no lote, no lote mais distante, no lote mais próximo. Aí quando chega no verão eles estão bem perto de mim, para eu levar para os currais para dar alimentação suplementar. Então tudo isso serve para nós. Com base em quê? Nesses cálculos que vocês estão conhecendo hoje. Por quê? Porque o autor dessa teoria aqui, ele chegou no cálculo dessa área, ó, no cálculo dessa área aqui, ó, certo? E aí, como ele sabe a área todinha, ele diz, essa área é 100%. Bom, e se eu quiser saber quantos bois pesam entre 20 arrobas e 25, né? Eu quero um determinado, ó, meus bois tem toda essa área aqui, ó, 100%. Tem a média deles, tem 100% dos bois estão aqui dentro. Se eu quiser saber quantos bois tem entre 20 arrobas e 25, então eu estou querendo saber só essa área aqui, ó, só esta área aqui que eu quero saber, ó, certo? Só esta área aqui. Pois bem, tem como saber, como usando uma função chamada função densidade e probabilidade, ó, certo? Existe como saber. Então, essa área é encontrada a partir disso aqui. Como é que eu faço? Eu integro, faço integral dela, certo? E vou saber quanto é essa área, certo? Professor, é muito complicado isso aqui. A disciplina é estatística aplicada à agronomia. Então, nós não vamos teorizar aqui. Só vou te dando a ideia de onde surgiu, ó, certo? De onde surgiu essa informação. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é mais infinito, certo? Isso aqui é menos infinito, ok? E esta área aqui todinha é regida por essa função. Se eu quiser saber quanto é essa área, que ela é 100%, obviamente, é só integrar essa função. Agora, e se eu quiser saber só um pedacinho dela, daqui até aqui, daqui até aqui, então eu tenho que saber quanto é esse valor, né? Quanto é esse valor que eu quero saber e jogo dessa forma, certo? Só que alguém já fez por nós todas essas probabilidades aqui, ó, daqui até chegar no fim, e chamou isso de normal padrão, distribuição normal padrão, né? Distribuição normal padrão. Só que o que ele fez? Ó, ele pegou isso aqui e fez uma distribuição Z, que é a distribuição normal padrão. Ele calculou para nós a integral de qualquer intervalo que você queira aqui dentro e jogou numa tabela. Professor, o que esse cara fez mesmo? Ele botou numa tabela toda essa área aqui de seu interesse. Então, quando você quiser saber a distância entre um boi de 20 arrobas e um boi de 25 arrobas, ó, quantos bois eu tenho entre 20 e 25 arrobas, né? É só eu pegar esse valor aqui, jogar na tabela dele, que lá na tabela dele já diz quanto é essa área. Essa área é a probabilidade de bois com aquela dimensão. Ou seja, se o dono da fazenda me perguntar quantos por cento dos meus bois pesam entre 20 e 25 arrobas, eu não preciso pegar os 3.000, 4.000 bois dele, pesar tudinho para separar quem pesa o quê, né? Eu faço uma amostragem, com base nessa amostragem eu pego esses valores que ele me pediu, jogo numa tabela e a tabela vai me dizer essa probabilidade, porque alguém já fez isso por mim, certo? Pois bem, então isso aqui, ó, tá aqui, ó, probabilidade, ó, probabilidade. Qual é a probabilidade dos meus bois pesarem entre 25 arrobas e 20, né? Então é só achar a área sobre a curva, aplicar a função densidade, a integral dessa função densidade, que eu vou saber, certo? Muito bem, ó, a área toda vale 1. O que é 1, pessoal? 1 é o mesmo que 100 sobre 100, que é o que? 100%. 100% é o mesmo que 100 sobre 100, ou seja, 100% é a área toda. Quer dizer o quê? Que do centro dela para a direita tem 50%, do centro dela para a esquerda tem 50%. Então, mais uma informação que nós temos, certo? Então, vamos lá onde
o autor dessa teoria toda chegou. Certo? Aí ele diz, ó, se você estiver medindo algo que segue, isso aqui, esse tiozinho quer dizer segue, que segue distribuição normal, né? Esse algo tem uma média e tem uma variância. Então, tem como você saber tudo sobre esse fenômeno que você está estudando. Continuando, ó, você quer saber isso aqui, ó, e você tem isso aqui, tem a variância, a raiz da variância é o sigma, então joga nessa informação aqui, você vai saber tudo que tem seu interesse. Pois bem, aí ele está dizendo, ó, que se seus dados tiverem uma conformação exata, ela tem uma média no centro e desvia o desvio padrão mais para a direita, o mesmo desvio padrão menos para a esquerda. Essa área daqui para cá é igual a essa área daqui para cá. Então, de um ponto central a andar para a direita, se você andar a mesma distância para a esquerda, essa área aqui é igual a essa. Certo? Essa área seria igual a essa área. Assim como essa área é igual a essa área. Assim como você tem daqui para cá 50% e daqui para cá 50%. Certo? O que é 50%? 0,5. Certo? 50% é o mesmo que 50 por 100, que é 0,5. Então, 0,5 com 0,5, 1. Essa área vale 1. Ou 100%. Bom, com base nisso, certo? Com base nisso, você pode calcular o que ele chama de esperança de x. Esperança de x é o quê? Esperança. O que eu espero? Quais são as minhas probabilidades? Então, chegando nesse detalhe todo, nós chegamos aqui, ó, nessa informação aqui. Certo? Que a curva normal é simétrica, já estamos vendo, né, em torno da média, simétrica, né? Essa distância é igual a essa distância. Professor, se não tiver distribuição normal, não é simétrica. Nós chamamos de assimétrica, né? Mas ela pode não ser normal, mas pode ser aproximadamente normal. Bom, exemplos de coisas que vocês podem encontrar por aí no seu dia a dia. Você pode ter assim, ó, você tem dois galpões, né? O galpão A e o galpão B de frango. Certo? Você pode ter, observe, o galpão A tem essa estrutura aqui, ó. O galpão B tem essa. Observe que os dois têm distribuição normal. Porém, se você perceber, ó, tem a mesma variância, né? Ó, a variância está variando do mesmo jeito, mas tem médias diferentes. Ó. Essa média foi menor que esta, né? Essa média aqui é menor que esta. Então você está vendo o quê? Dois galpões que você tem de frango, eles são bastante homogêneos, tem distribuição normal, mas um galpão produz menos que o outro. Tem menor rendimento. Os frangos pesam menos em média que o outro. Toma uma decisão, né? Toma uma atitude. Por quê? Se você está dando... Os pintos são os mesmos, a ração é a mesma, tudo é igual, tecnologia tudo é igual, por que esse galpão está produzindo menos que esse em média? Aí, sabendo disso, você toma uma atitude. Lembra-se, estatística aplicada à agronomia, é preciso conhecer para intervir. Muito bem. Outro exemplo que você pode encontrar, dois galpões, ó, o galpão A e o galpão B. Observe que eles têm a mesma média de rendimento dos frangos. Ó. Então, mesma média. Mas o galpão A é mais homogêneo, ó, tem muito mais frangos próximo da média. Ó. Já o galpão B é mais achatada a curva, mostrando que esses animais têm muitos frangos passando da média, muitos frangos abaixo da média, indicando que o galpão A é mais homogêneo, o galpão B é mais heterogêneo. O que foi que houve? Descubra. No final das contas, você diz, ó, para o comprador, meus frangos têm peso médio iguais, tanto dos galpão A como do galpão B. Aí ele vai e te compra. Quando ele chega lá para vender os frangos, tem frango de... Bom, o galpão A, os frangos estão todos na casa de 3,5 kg a 4 kg, né? Vivo. Quando ele vai começar a vender os frangos do galpão B, ele tem frango de 2,5 kg até 4,5 kg. Eles, rapaz, esses teus frangos do galpão B agora são muito diferentes um do outro. Foi que houve, né?
O que houve é que você não teve acompanhamento, ou se teve, omitiu a informação que eles têm. A média é a mesma, né? Mas são variantes diferentes, variações diferentes. Então tem um galpão mais homogêneo e um galpão mais heterogêneo. É preciso conhecer para intervir. Toma providência. O que poderia ter provocado isso? Seus conhecimentos de avicultura é que vão dizer, de suinocultura, né? Seus conhecimentos de milho verde. Por que que esse aqui, todas as espigas estão pesando em média, estão com 40 centímetros de comprimento em média. Ótima para vender. E esses aqui, ó, tem espigas de 28 até 49 centímetros. Então está muito variável. Resultado, nesse hectare aqui de milho verde, você vai ter muitas espigas que serão vendidas, porque tem um comprimento comercial. E nesse outro você vai ter muitas espigas que não serão vendidas, porque estão abaixo do comprimento que o mercado exige. Resultado, você poderá ter aqui 40 mil espigas vendáveis, né, comercializáveis, e aqui só 30 mil. E o que foi que houve se você tem a mesma tecnologia? Descubra e haja. Okay? Então, tem várias aplicações. Agora vamos aprender a fazer uso disso. Né? Vocês já viram para que serve. Vamos aprender agora como é que usa. Então tá aqui, ó. Você tem aqui o seu plantio de milho, né? Milho verde. Milho verde. Milho verde, ok? Milho verde. Então você tem 100% das espigas aqui, ó, na área colhida. Você quer saber, suponhamos que o padrão que as pessoas exigem é de 35 a 45 centímetros. É o que eles querem como milho verde. Certo? Então, esse aqui é o padrão de mercado. Só porque dão espigas maiores. Até para exportar, pessoal, quando você vai exportar alguma coisa, não interessa ser grande demais, não. Interessa que tenha uniformidade. As mangas Tomiatics, aquela manga que eles chamam de manga do Júlio César, aquela manga bonitona que tem no supermercado, grandona, avermelhada, ela deve ter tantas mangas por caixa. A caixa já é separadinha, ó, cabe um número tal de mangas, certo? Então, não interessa se for grande demais, vai caber menos manga. Se for pequeno, vai caber mais manga. Não tem isso. O europeu quer uma caixa com o mesmo número de manga. 1, 2, 3, 4, 12 mangas, por exemplo. Então, tem que caber 12 mangas. Então, se você tiver mangas muito grandes, vai perder. Se tiver manga pequena, vai perder. Porque vai ser selecionadas só aquelas que se enquadram no padrão. Assim vale para abacaxi, assim vale para maçã. E assim por diante. Professor, o que eu faço com as diferentes? Chama de refugo. As maiores podem ir para a produção de polpa na sua empresa e as menores também. Ou vai para o mercado comum, aqueles mercados de esquina, Ceasa, cruzamento de avenida, e assim por diante. Você dá outro jeito. Ou macera tudo e vira adubo, ou macera tudo e vira polpa, ou macera tudo e vira doce, macera tudo, sei lá o que for. A outro destino. Para exportar tem que ter uma uniformidade. Então você tem uma grande lavoura e o dono pergunta: qual a probabilidade, ou seja, quantos por cento das minhas mangas, ou dos meus milhos, ou dos meus bezerros, ou dos meus bois pesam entre tal valor e tal valor? Esta área aqui, essa área aqui. Eu só preciso saber 35 equivale a qual valor na distribuição Z, né? Isso aqui, ó, isso aqui é distribuição normal, aqui, ó, distribuição normal. Então eu tenho um valor X que segue distribuição normal e ele está daqui até aqui. E eu quero saber desse valor até esse. Então eu pego esse valor aqui e vejo quanto é que é ele na tabela Z, certo? Pego esse valor aqui e vou ver quanto é ele na tabela Z. Quando eu souber qual é esse valor e qual é esse valor, lá na tabela Z eu sei quanto é essa área. Essa área vai estar em percentual, eu já posso responder ao dono da fazenda, ou gerente, ou se eu for o gerente, já tem uma resposta. X% das minhas espigas estarão nesse patamar. X% dos meus bois estarão nesse patamar. E assim por diante. Certo? Então, isso é o que? Probabilidade, ó, ou proporção.
qual a proporção de indivíduos, né, entre este valor e este valor. Se o x segue distribuição normal, eu tenho como saber. Basta eu levar para a distribuição normal padrão, né, distribuição normal padrão, que eu vou saber quanto é esta área já em percentual. Okay? Continuando, está aqui, ó. Então ele está dizendo, ó, se aquilo que você está medindo, comprimento de espiga, peso de bois gordos, peso de leitões ao nascer, peso de bezerros ao nascer, aqui se estiver medindo, se segue distribuição normal, ele tem uma determinada média e tem uma determinada variância. Certo? Portanto, essa fórmula aqui vai servir para você. Z é igual a x menos μ sobre sigma. Quem é x? A variável que você está medindo. Mi, a média dos animais que você tem, média populacional. Sigma é o desvio padrão, né? Desvio padrão é a raiz da variância. Bom, pois bem. Se você tem essas informações, você pode encontrar a esperança, o que você espera, a probabilidade de seu interesse, certo? Como é que acha? Dessa maneira aqui, certo? Então, esse A aqui é o valor que você está querendo, suponhamos 35 arrobas, e aqui 40 arrobas. Então, você quer de 35 a 40. Então, 35 é o A, então vem aqui, ó, 35, menos a média dos seus bichos lá pelo seu desvio. E o outro é 40. Então está aqui o 40. 40 menos aquela média. Você vai achar um valor bem aqui. Ó. Você vai achar esse valor aqui. Aonde? Na tabela Z. Quando achar o valor, a distância entre eles é o que você está querendo. Já em percentual. Parece complicado, mas fazendo é muito fácil. Só que, enquanto na distribuição normal, a média é μ. Certo? E a variância é sigma 2, né? Desvio padrão, sigma para a direita e sigma para a esquerda, né? Na distribuição normal. Na normal padrão, essa média atinge o ponto zero, certo? E tem metade para a direita, 50% para a direita e 50% para a esquerda. 50%. O que é 50%? É meio. Meio com meio, 1. Então, daqui até aqui, vale 1. Então, ó, a média atinge o ponto zero e varia 1. 50, metade para a direita, metade para a esquerda. Então, essa informação aqui, ó, é a informação que o autor usou para pegar todos os valores de seu interesse e criar uma tabela. Ao criar a tabela, você pega o seu valor, traduz para o valor da tabela dele e encontra a área que ele já calculou para você por integral de fx e já botou na tabela. Então você só tem um trabalho de traduzir o seu valor de interesse para a tabela e você já encontra a área que você está procurando. Como é que é isso? Vamos lá. Então, essa distribuição normal Z é chamada de normal Z, normal padrão ou normal reduzida. Certo? Reduzida por quê? Porque ele pegou só a parte que nos interessa. Os eventos que têm distribuição normal, né? E que pode ser padronizado. Então ele pegou aqui, ó. Isso aqui tudo é matemática pura, pessoal. Mas entendam, né? Que Z, ó, Z é igual a x menos μ sobre sigma. Então, onde tinha isso aqui, eu escrevi Z. Certo? Z. Z está entre este valor e este valor. Né? Quem é ele? É aquele lá que eu falei, ó. Aquele lá que eu falei, ó. Entre A, certo? E B. Entre A e B. Então, quanto é essa área aqui? Essa área aqui é só você pegar esse valor que você perguntou e coloca nessa fórmula. Pega esse valor que você procurou, coloca na mesma fórmula. Acha o valor que eu chamo de Z1, né? Acha aqui o que eu chamo de Z2. A distância entre Z... Eu vou na tabela, acho o valor de Z1, acho a área de Z2. A distância entre eles é a área que você está querendo já em percentual. Vamos fazer um exemplo prático. Né? Vamos fazer um exemplo prático. Certo? Está aqui, ó. Tá aqui, vamos pegar um exemplo. Muito bem. Exemplo. Qual a área deste Z até o menos infinito?
Qual a área deste Z até o menos infinito? Então eu estou querendo saber a área daqui até aqui. Sejamos bem práticos. Quanto é esta área aqui logo de cara, sem nem fazer conta? É 0,5. Né? 0,5. Ou 50%. Já sei essa área. 50%. Já sei essa área aqui. Essa área é 50%. Daqui até aqui é 50%. Eu só preciso saber essa. Eu quero saber essa. Certo? Só que lá na tabela Z, para nossa sorte, já te dá toda. Já te dá toda essa área aqui, ó. Certo? Já te dá essa área aqui todinha. Então, quando você olhar a tabela, já tem essa informação toda. Pois bem, pessoal. Só que o autor, ele produziu dois tipos de tabela. Tem uma tabela, né? Tem uma tabela chamada tabela 1 e tabela 2. Eu tenho as duas aqui na nossa apostila. Tabela 1 e tabela 2. Na tabela 1, ele já te dá essa área aqui todinha. A área que você achar naquela tabela já é toda. Na tabela 2, ele te dá só essa. Quer dizer o quê? Que você pega ela e soma com 50. Espero ter sido entendido. Pessoal, então vamos lá. Professor, se eu tivesse desenho aqui. Se eu tivesse desenho bem aqui. Aqui, ó. Quero saber essa área aqui todinha. Se eu usar a tabela 1, a tabela já me diz toda. Se eu usar a tabela 2, ela me dá só esse pedaço. Eu é que sei que esse outro é 50. Então, se ele me disser que aqui... Desculpem. Se ele me diz que aqui é 30, então a área todinha é 80. É assim que funciona. Certo? Então, eu vou aqui tirar essa informação para eu poder limpar aqui e mostrar a tabela em si. Certo? Mostrar a tabela. Qual é a tabela que eu tenho aqui disponível para vocês nesse momento? Então tá aqui, ó. Tá aqui. A tabela que eu tenho te dá a área toda, tá vendo? Ó? Te dá a área toda, a área de Z toda. Portanto, quando você olhar esta tabela, já estará olhando a área que você perguntou, certo? Se você olhar essa tabela aqui, ó, você olhar essa tabela aqui, e aqui for, por exemplo, ponto 0, e aqui é o ponto, suponhamos que o valor deu 2,25, o Z deu 2,25. Você quer saber essa área aqui todinha, ó. Então, a tabela que você olhar, que é esta, já te dá toda a área. Então, 2,25. Como é que eu acho esse valor na tabela, professor? Observe, ó. Aqui é a segunda decimal, portanto é o 5. Aqui é a primeira decimal, portanto é o 2,2. Então, eu vou aqui no 2,2, tá aqui, ó, 2,2, e procuro aonde está o 5, ó. É aqui. Tá vendo aqui, ó? 5. Então fica 2,025. 2,25. 2,25 é o 2,2 somado com esse 5, que é a segunda decimal. Então aquela área é 09878. Desculpem. Vou botar bem aqui que é maior. 0,9878 vezes 100, vírgula, tira esse zero daqui, 98,78%. Então você estaria dizendo que a distância desse ponto até o menos infinito é de 98,78%. Se sua pergunta fosse, quantos bois pesam menos de 30 arrobas? Menos de 30 arrobas. Então você pegou esse valor aqui, usou a fórmula de Z igual a x menos μ sobre sigma, e achou esse número. Com esse número você diz, tem 98% dos bois, quase 99% dos bois tem menos de 30 arrobas. E assim por diante, ok? É assim que funciona. Pois bem, só um instantinho. Deixa eu tirar aqui. Não, eu vou sempre descartar. Bom, então tá aí, ó. Vários exemplos de como fazer uso disso. Ó. Tá aí vários exemplos, ó. Nós estávamos qual? Estávamos nesse aqui. Só um instantinho. Nós estávamos nesse aqui. Certo? Nós estávamos nesse aqui.
Só um instantinho, eu quero chegar no ponto que a gente estava para ficar bem entendido. Quando a gente sai do programa, certo? Costuma dar essa diferença. Tá aqui, estamos aqui. Pois bem, estamos aqui. Aí ele deu, olha, vamos usar a tabela. Tá aqui, ó. Imagina que o Z fosse 0,32. Então, antes de 0 é negativo. Se ele te deu um Z positivo, então ele está desse lado. 0,32. Aí você vai na tabela, né? Acha o 0,3. Né? Tá aqui o exemplo. Ó. Aqui o exemplo. Acha o 0,3, procura o 2. Então é 62,55%. Então é 62,55 aí vezes 100, 62,55%. Que é igual, né? Tá vendo aqui, ó? Que é igual a 62,55%. Né? Só para lembrar que você pode fazer isso. Ok? Foi bem. Aí deu outros exemplos. Ó. Deu outros exemplos. 171. Agora, observe. Ele não está querendo, deixa eu ampliar aqui. Ele não está querendo do 171 até o fim. Ó, ele não está querendo daqui até aqui não. Ó. Ele está querendo só daqui até aqui. Está querendo só essa área aqui. Ó. Teoricamente, estou perguntando quantos animais tem entre a média e tantas arrobas, né? Suponhamos 20 arrobas, certo? Arrobas. Só para lembrar, arroba, pessoal, é uma unidade de medida que quer dizer 15 quilos, né? Então, 15 vezes 20, 300 quilogramas. 300 quilogramas, por exemplo. Então, só que eu quero saber o seguinte, ó. Qual é a média? A média é 250 quilogramas. 250. Estou querendo saber só da média, acima da média e menor do que 300 quilos, quantos animais são? Aí eu vou lá, ó, Z é igual a 300, que é o que eu estou perguntando, né? Menos 250, que é a média que me deram, dividir pelo desvio, suponhamos que seja 30, tal, sei lá o que for, supondo que eu achei Z,1,71. Então, achei o Z. É algo desse tipo aqui, ó. Algo desse tipo aqui. Pessoal, tudo hipotético, viu? Lá em X, aqui é 250 e aqui é 300. 300. E eu quero saber essa área aqui. Então, eu faço o quê? Eu jogo para a distribuição normal Z. Certo? Jogo para a distribuição normal Z. Esse ponto aqui é 0. Esse ponto aqui, vamos supor que na fórmula achei 1,71. 1,71 e quero saber essa área. Então eu vou lá na tabela Z e acho essa área. Só que a tabela que eu tenho, que é essa daqui, ó, a tabela que eu tenho, que é essa bem aqui, ela me dá essa área todinha. Ela me dá a área de Z toda. A tabela que eu tenho aqui à disposição, ela me dá a tabela Z toda. Então, quando eu encontrar essa área, quando eu encontrar ela, eu faço o quê? Menos 50. Menos 50. Aí eu saberei quanto é a de meu interesse. Exemplo, está aqui, ó. Exemplo está aqui, ó. A área de 171, se você for ver lá na tabela, 1,7, né? 1,7 cruzado com o 1. Aí, ó, cruzado com o 1. Você vem aqui, deu 0,9564. Menos 50 é a área que eu estou interessado, ou seja, 45,64%. Deixa eu olhar aqui o celular se tem alguma mensagem de vocês dizendo que vocês não estão nem me ouvindo. Não, não tem. Pois bem. Pois bem, então isso aqui é você dizer qual é a área de seu interesse. Outro exemplo, né? Outro exemplo. Agora você quer saber o seguinte, ó. Imagine que você tem bois ou plantas, sei lá o que for. Em X, a distribuição normal, a média dos seus bois é de 10 arrobas. Você quer saber quantos bois tem entre 15 e 20 arrobas? Observe, ó. Você quer saber essa área aqui, ó. Tá vendo? Então você pega isso aqui, joga na distribuição normal, certo? Joga na distribuição normal.
Na distribuição normal, o ponto central é 0. Quanto é 15? Quanto é 20? Vai lá no Z e acha. Isso aqui é Z1. Isso aqui é Z2. Que você quer essa área aqui, ó. Lá na tabela Z já tem. Só que a tabela Z te diz quanto é daqui até o Z2 e quanto é daqui até o Z1. Né? A tabela que eu tenho aqui para você é essa. Então, quanto é a área que você está querendo? É igual a essa grande aqui, ó, menos essa. O que sobrar é a área que você está querendo. Ó. É assim que ele fez. Supondo que este Z1 seja esse valor e o Z2 seja esse, então você vem aqui, ó, e acha daqui até aqui é a área de Z2. Daqui até aqui é a área de Z1. Um menos o outro é a área do seu interesse. Certo? Aqui, ó, a área de um menos a área do outro. É a área que você está querendo. Opa, deu aqui, ó. Deu isso aqui. Ou 5,67%. Então, se você estivesse perguntando qual o percentual de bois da minha fazenda que tem entre 15 e 20 arrobas, você vai dizer, ó, 5%. Quase 6%, patrão. Ou, se você for seu próprio patrão, você mesmo. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, nessa mesma época, com outro plantel de bois, nós tínhamos 15% nesse patamar. Então, foi muito ruim os bois desse ano. Quem comprou os bois desse ano? Foi fulano. Comprou de quem? De fazenda tal, de fazenda tal, de fazenda tal. Mude as fazendas. Ou fale lá com os fazendeiros. Rapaz, teus bois estão chegando de um jeito que, ao final de 3 meses de comida aqui, no coxo, confinado, só 6% dos bois estavam entre 15 e 20 arroba. No ano passado, eu comprei de bois de vocês e esse patamar estava em 15%. Né? E assim vai e assim para frente. Você tem respostas com base nos dados. Bom, aí o patrão ou você mesmo quer saber, e quantos bois tem acima de 20 arrobas? Né? Então, ó, X, que é a distribuição normal, a média foi 10 arrobas, né? Quantos tem acima de 20? Então, tá aqui o 20, ó. Você está querendo o quê? Esse patamar bem aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Supondo que em distribuição normal, esse 20, né, distribuição normal, esse 20 seja equivalente ao Z de 1,5. Então, você quer saber essa área aqui, ó. Professor, mas o senhor disse que a área, o Z me dá a área daqui até aqui, né? Ó. Então, eu tendo essa área aqui, ó, quanto é a área toda de menos infinito a mais infinito? O professor está aparecendo na aula de estatística para estatística. Por enquanto, depois a gente transforma tudo isso em coisa mais lógica. De menos infinito a mais infinito, né? É 1 ou 100%, né? 1 ou 100%. Então, quando eu souber a área que o Z me deu, 100 menos ela é a área que eu estou procurando. Simples assim. Então tá aqui, ó. 100, né? Ou 1 menos a área que me deram, né? Dá 6,68%. 6,68%. Pronto, está dito. Então, isso é bom, isso é ruim, aí é contigo. Teus bois de engorda no confinamento só tem menos de 10% acima de 20 arrobas. Aí você que sabe se isso é bom ou se é ruim, comparado com o seu concorrente, comparado com os outros anos seus, comparando com outros lotes, com outro clima, outra fazenda. Né? Você tem 3 fazendas, se você dá assistência, você vai dizer, ó, na fazenda de fulano, esse percentual é de 12%. E na fazenda de fulano, esse percentual é de 25%. Então está ruim por aqui. O que a gente tem que fazer? O que eles estão fazendo. Comprar bois de melhores fornecedores, mudar a ração para tal ração, mudar os animais de lote, botar menos animais por hectare, né? Botar os animais em menor tempo em cada talhão. E você vai tomar as atitudes de agrônomo que você é ou zootecnista. Né?
Pois bem, feito isso, para frente. Outro exemplo. Agora ele está querendo aqui, ó. E quantos bois eu tenho, né? Quantos bois eu tenho? Opa. Quantos bois eu tenho? Menor do que 8 arrobas. Aí eu quero saber isso aqui, ó. Eu considero que 8 arrobas não é bom. Quantos eu tenho? Então você quer, pega aqui em x, vai para z, né? E pega esse 8, joga na fórmula. Z é igual ao x que você tem, menos a média dos teus bois, dividir pelo desvio. Z é igual a... Então bota um 8 aqui, achou o z menos 1,3. Certo? Aqui é zero. Então se está à esquerda é negativo. Então você quer saber esta área aqui. Você viu lá atrás que a área, a área de Z é de um Z positivo, né? De um Z positivo para trás. É de um Z positivo para trás, a área da tabela. Então, ele não vai te dar essa área aqui, professor, na tabela? Não, ele não vai te dar essa área. Ele te dá qual? Você pega esse Z aqui, ó, traz para cá, lembra que é simétrico? Portanto, 1,3 positivo. Aí, ó, tá. Essa área daqui para cá é igual a essa área daqui para cá. Portanto, essa área que você quer também é igual a essa. Só que esse Z positivo tem lá na tabela, Z negativo não tem. Então eu vou lá na tabela e procuro qual a área daqui até o Z que eu acabei de ver aqui, ó. 100, que é a área toda, 100, menos essa área aqui, ó, que eu vou achar na tabela, é a área que eu estou interessado. Certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Certo? 100 menos a área do Z positivo até aqui é essa área aqui, que por simetria é igual a essa. Portanto, deu 9,68%. 9,68%. Meu caro Leonardo, você está entendendo o raciocínio? Por favor, alguém pode responder? Preciso saber se estou sendo ouvido. Assim, professor. Que demora para responder. Eu pensei que eu estava falando à toa aqui, a internet caiu, não tinha mais ninguém me ouvindo. Então, observe, ó. Pela simetria, o autor diz, ó, pela simetria, a área de Z até aqui, ou seja, essa área aqui, ó, ela é igual à área de Z positivo até aqui, que é essa daqui. Então, mas pela tabela você não tem como achar essa. Então você acha essa área aqui, 100 menos ela é a área que você está procurando. Pois bem. E aí você continua, ó, continua. Só de um Z negativo, 1,5 até 1,5. Ó, se a área de até 1,5 negativo é igual à área de 1,5 positivo, se você achar essa, é só multiplicar por 2, né? Se você achar uma, multiplica por 2. Então, acha tudo. Como é que faz então, professor? Como é que faz esse esquema aqui em Z? Bom, você acha essa, ó. Acha essa aqui, ó. Acha essa. Depois, acha esta. Essa área maior menos essa área menor é a área que você está interessado. Outra possibilidade. Outra possibilidade é você acha essa daqui, ó. Acha essa. Menos essa, né? Ó, essa menos essa. Né? Então, essa área aqui, ó. Essa área menos 50 é essa daqui. Essa área aqui, ó, que eu achar vezes 2 é a área que eu estou procurando. Então, tem diversas maneiras. O autor aqui procurou fazer o quê? Ele procurou fazer vezes 2. Né? Então, ele achou uma área e multiplicou por 2. Certo? Portanto, a área essa daqui, multiplicou por 2, né? Achou essa área aqui todinha. Certo? Pronto. Está feito. Ok. E essa área aqui, professor? Bom, em Z, né? Nós temos como achar esta.
Né? Lá na tabela Z eu acho esta, que é o quê? 50. Ela é 50. Certo? 50. E agora, professor, como é que eu faço? Pega esse negativo, trago para cá positivo. 1,32. Observe. De 0 a 1,32 negativo é a mesma de 0 a 1,32 positivo. Então, se eu achar essa área, por simetria, achei esta. Portanto, eu pego essa área aqui que eu achar na tabela, ó, essa área aqui, menos 50, é esta. Que é a que eu estou querendo. Está aqui, ó. Aqui, está aqui e está aqui. Ó. A área que eu encontrar na tabela, menos 50, é a área que eu estou querendo. 40,66%. Certo? E assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Teremos muita oportunidade para encontrar diversos valores, certo? A todo momento. Eu só gostaria de tirar aqui, certo? Voltar para cá e perguntar se entenderam, né? E o que deveria ser explicado melhor para que vocês entendam mais ainda, certo? Daqui para frente é só cálculo. Só cálculo. Exemplo, mais exemplo, mais exemplo, mais exemplo. Vez por outra, você vai encontrar algo desse tipo aqui, pessoal. Ó. Em vez de te dar o valor de Z, ele te dá a área. Então é como se ele dissesse dizendo assim para você, ó. Como se ele dissesse assim para você, ó. 97,5% dos meus bois pesam entre esse valor e esse valor. Que valor é esse? Certo? Que valor é esse aqui? Aí você acha o Z. E quem é Z? Z é igual a x menos mi sobre sigma. Então ele está dizendo a área. Se você sabe a área, você tem como saber quem é o Z. Se você sabe o Z, joga ele nessa forma, você vai saber quem é o x. Certo? Quem é o x? É o valor que você está procurando saber. Ó. Qual é o peso do boi? Tal que 97,5% está pesando mais que ele. Certo? E assim por diante. Então você pode tirar diversas informações. Né? Que garantia eu dou, por exemplo aqui, ó, que garantia eu dou numa bateria de modo que 99% das minhas baterias, 99, sempre dure mais do que ela. Né? Isso aqui, ó, em anos. X anos. O que eu estou dizendo? Que eu só quero devolver 0,01% da minha bateria. Eu admito que só 0,01% delas possa dar um problema. Quer dizer, de cada 100 baterias, né, só uma poderia ter problema. Isso é muito, né? É claro que é. Eles lidam com 1 para 1 milhão. Cada 1 milhão de bateria, uma dá defeito. Mas eu estou dando aqui um exemplo. Então, que valor seria esse? Então você vem aqui, ó, com esta área, você acha o valor de Z. Joga aqui e acha o valor em anos. Então seria, por exemplo, 1,2 anos. Aí você diz, vamos dar 1 ano de garantia. Certo? Se tivesse dado 2,3 anos, vamos dar 1 ano de garantia. E quem quiser pagar um pouquinho a mais, a gente dá 2 anos. Por quê? Toda a bateria nossa dura quase 2 anos, dura 2 anos ou mais. Certo? Então eu posso dar 2 anos. Mas eu vou querer que alguém pague um pouquinho por isso. Professor, então você está dizendo que garantia estendida é uma fraude? Praticamente sim. Né? Porque eles já poderia te dar 2 anos. É que ele quer te cobrar um pouquinho a mais por isso. O que ele faz com esse dinheirinho que todo mundo colocou a mais? Olha, 1 milhão de pessoas pediram 1 ano de garantia. Certo? 1 ano de garantia. 1 ano. Esse aqui estão garantidos, não vou devolver nenhuma. Mas outro milhão pediu garantia estendida. Outro milhão pediu garantia estendida. Certo? Pois bem, 3 zeros. E pagou por isso R$40. Ou seja, eu tenho 40 milhões de reais. Certo? 40 milhões de reais.
Isso aqui eu guardo para eventualmente indenizar aquele que devolveu a bateria. Então é lucro fácil. Garantia de televisão, de geladeira, de qualquer coisa que você compra, é lucro imediato para aquela empresa. Mas é claro que você está coberto. Se porventura você comprou uma geladeira com 2 anos de garantia porque você pagou uma estendida, então você está com 2 anos coberto. Se um dia ela der um defeito, você ainda pode receber de volta. Isso vale também para os produtos que você produzir. Né? Se você está produzindo picles, se você está produzindo enlatados em geral, pescado, sei lá o que for, você tem que dar uma garantia. Né? Massa fresca de mandioca, sei lá o que for, tem que dar garantia. Que garantia eu dou? Que garantia eu dou? Que garantia eu dou? Faça os cálculos para descobrir. Certo? Faça os cálculos para descobrir. Então, só para lembrar, certo? Que existem essas possibilidades. Bom, o fabricante pode perguntar assim também, ou você mesmo. Eu tenho massa de mandioca. Qual a chance que eu tenho de o produto que eu der 30 dias de garantia ter um problema antes e eu receber reclamação do consumidor? Então tá aqui, ó. Quantos por cento do meu produto está correndo o risco de ser devolvido? Bom, admito devolver só 10%. É muito, mas vamos supor tirar aqui, ó, 5%. Admito 1%. Admito devolver 1%, 0,01. Admito devolver 1%. Certo? 1%. Então, que área é essa daqui? É 99%. 99%. Eu estou perguntando que garantia eu dou. Certo? Que garantia eu dou. Então, vendo aqui, ó, faço os cálculos. Só perguntar um tantinho. Ó. Eu tenho Z igual a X, que é o que eu quero saber. Ó. X agora é quem? É a minha garantia. Eu quero saber qual é a garantia. Menos Mi sobre sigma. Quem é esse Z? Eu vou no 99 e acho o Z. Jogo na fórmula. Tenho a média, tenho o desvio. Acho esse X. Esse X é, suponhamos... Esse X é, suponhamos, 1,28. Certo? 1,28. Certo? Portanto, sei lá o que for. Eu vou encontrar o valor que eu quero. Então, suponhamos que seja 1,28 dias. Então, eu vou dar a garantia de 30 dias, porque a maioria dura acima de 31. E assim você vai seguindo seu raciocínio. Certo? Se você não tiver nenhuma pergunta, eu vou descartar aquelas escritas, minimizar e tirar o nosso compartilhamento. Se tiver alguma pergunta, eu faço agora, do contrário eu vou parar a gravação.